Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e chegou a nossa boa hora de estudar a Palavra de Deus juntos. Então, dúvida na tela. No Antigo Testamento temos algumas leis que proibiam a mulher de participar dos cultos a Deus quando ela estava em seu período menstrual. Ela deveria ficar em casa e não podia estar em aglomerações de pessoas. Minha dúvida é se hoje em dia a mulher em seu período menstrual ainda precisa se afastar dos rituais religiosos, por exemplo, da Santa Ceia do Senhor. A Bíblia tem alguma proibição a esse respeito? Muito obrigado, querida irmã. Dúvida muito interessante. A gente precisa examinar contexto e objetivo das leis para entender se aplica ao que nós estamos vivendo hoje. Por isso, convido você, vamos até a minha lousa de explicações, entender esse tema em detalhes. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Levítico, capítulo 15, versos de 19 a 20, que dizem o seguinte: a mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até de tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que ela se assentar será imundo. Queridos, pense comigo o seguinte: se essa mulher descrita aqui em Levítico, ela se sentar em algo e aquilo fica imundo por um período, logo ela não pode estar em locais públicos nesse tempo da sua menstruação, não é verdade? Nesse tempo em que ela está menstruada, ela não tem condições de estar em locais onde tem ali várias pessoas e ela vai precisar, por exemplo, se assentar. E ainda, qualquer pessoa, diz o texto, que tocar nessa mulher fica imundo também, o que deixa essa mulher tendo que ficar um tanto quanto isolada nesses dias da sua menstruação. Mas qual o impacto que esse tipo de lei tem nos nossos dias de hoje? Olha que interessante. Você já pensou como que essa lei se aplica hoje em dia? Será que é uma lei que ainda está em vigor? Não está? Como que a gente entende, por exemplo, esse tipo de lei aplicado aos nossos cultos que nós temos na igreja? Por exemplo, a Santa Ceia, como foi a pergunta aí da nossa irmã? Essa mulher que está no período menstrual estará proibida de participar de um culto ou de uma Santa Ceia? A gente vai entender então um pouquinho esse tipo de lei. Então o que eu vou fazer hoje para a gente ter um estudo proveitoso? Eu vou falar um pouquinho do contexto desse tipo de lei, como que ela funciona dentro da Bíblia nos dias de hoje, e aí ao final do estudo a gente vai refletir um pouquinho sobre a questão da Santa Ceia, se haveria alguma proibição da mulher participar, se ela estaria imunda nesse tempo que nós vivemos hoje em dia. Bom, quando a gente examina esse tipo de tema, é importantíssimo a gente entender a respeito de como que funcionavam as leis lá do Antigo Testamento. Eu vou explicar isso em detalhes para você. Antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Você já faz parte aqui do nosso canal? Dá uma olhadinha, o YouTube tem tirado muitas inscrições das pessoas. Eu quero que você veja então e faça parte. E claro, eu sempre lembro a você que nós temos também aqui um trabalho muito bonito de estudo da Bíblia, onde eu envio todo dia no seu Zap um estudo em PDF e muito mais. Quer participar? Embaixo do vídeo aqui, lá na área de comentários, você dá um clique no primeiro comentário ali. Tem um comentário que está fixado, que eu mesmo coloquei, que tem um link que te leva diretamente ao nosso grupo, gratuitamente para você estudar. Bom, vamos lá. As leis do Antigo Testamento precisam ser compreendidas dentro do seu contexto local, ou seja, para aquele momento em que elas foram dadas, porque muitas leis precisam desse estudo para você entender o porquê delas. Também os aspectos culturais ali daquele momento, daquela época do povo de Deus, e também o objetivo das leis, porque tem algumas leis que têm objetivos muito importantes que precisam estar na mente do leitor de hoje para que ele entenda por que Deus mandou fazer isso. Por quê? Porque se nós não considerarmos esses aspectos, a gente faz uma confusão quanto ao objetivo de Deus em dar essas leis. E aí a gente não consegue analisar nos nossos tempos. Por exemplo, a lei que acabamos de ler a respeito da mulher no seu período menstrual, pense comigo o seguinte: qual o objetivo de Deus em dar uma lei desse tipo? Já que a menstruação, vamos refletir aqui, é algo normal do corpo da mulher, na vida de uma mulher, e não é pecado ela estar menstruada. Então, o que essa lei pretende naquele momento e o que ela significa para a gente
hoje em dia? A gente precisa começar primeiro entendendo alguns termos ali dentro daquela lei para que a gente não faça confusão. E o primeiro termo é a palavra imundo. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando esse conceito de limpo e de imundo ali dentro do contexto das leis, e dentro desse contexto de leis tem um sentido diferente do que nós pensamos hoje em dia. Para nós, por exemplo, quando eu falo a palavra imundo, o que vem na nossa mente? Algo que está sujo, está contaminado, está imundo. Agora, na Bíblia, no contexto ali das leis, a pessoa, por exemplo, que é chamada de imunda, nesse caso, como você leu comigo no início, a mulher estava 7 dias na sua menstruação e ela é chamada ali de imunda. Quer dizer que ela estava suja, que ela estava, com algo ruim nela? Não é isso. Aqui dentro do contexto de lei, é alguém que não estava cerimonialmente preparada para cultuar a Deus em um determinado momento, porque não é para sempre, e por um determinado motivo, que são os objetivos das leis. No caso desse texto, por exemplo, vamos pensar na dificuldade lá naquela época em saber se um fluxo de sangue de uma pessoa, de uma mulher, era algo normal, que era o período menstrual, ou era, por exemplo, alguma doença contagiosa que estava envolvida ali naquele sangramento. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que as pessoas daquela época não tinham condições de fazer um exame tão detalhado nos fluidos corporais, por exemplo, para saber se estavam com alguma contaminação ou não. O que isso gerou? Isso gerou em Deus ali uma lei. Ele fez uma lei como proteção para a saúde das pessoas, para que algumas restrições ali fossem tomadas às atividades das mulheres nos dias de menstruação. E não é somente essa lei, ok? Você tem leis lá a respeito de sangramentos, de doenças de pele, de corrimentos de líquidos corporais, diversas leis desse tipo. Então observe que nós temos uma regra geral que Deus estabelece que vai proteger a comunidade e que também, a gente vai ver, vai proteger a mulher. Porque vamos pensar aqui, como que seria possível dentro dessa comunidade ainda, sem muitos aspectos científicos desenvolvidos, avaliar cada mulher que tinha um sangramento naquela época, se, por exemplo, a menstruação que ela estava tendo tinha alguma contaminação, se tinha alguma bactéria prejudicial ali, como que isso seria possível? Não seria possível. Então Deus estabelece uma regra geral. Olha, a mulher nesse período, ela está imunda, ela não participa de questões públicas, ela não pode ir num lugar público e sentar, porque se alguém se assentar em cima será imundo e por aí vai. Mas tem mais coisa. Essa lei também oferece da parte de Deus proteções especiais para quem? Para a própria mulher. Vamos analisar juntos. Antes eu queria só lembrar os irmãos que você que quer ter aí um contato mais particular comigo, fazer um curso específico diretamente comigo, aqui no primeiro comentário fixado também tem link dos nossos cursos para você crescer mais no conhecimento do Senhor e da palavra, ok? Olha só, um outro objetivo de Deus dentro desse tipo de lei é a proteção da mulher. Veja, naquela época o período menstrual era algo muito difícil para as mulheres. Hoje em dia já é difícil. Você que tem mulher em casa, você conhece a rotina difícil nesses períodos. Mas imagina naquela época. Hoje, por exemplo, nós temos muita tecnologia, absorventes, remédios que minimizam os incômodos de ficar sangrando ali por vários dias. Mas naquela época, por exemplo, utilizava-se panos e esses panos depois precisavam ser lavados para serem utilizados novamente. Então pense na logística desse tipo de coisa. Era algo extremamente difícil e trabalhoso para a própria mulher. Quando Deus dá então essa lei, ele tem o objetivo de proteger também a mulher para que ela pudesse nesses dias se dedicar de uma forma especial a esse período menstrual, ao invés de ter que fazer todas as atividades costumeiras públicas exigidas nas leis. Imagine, por exemplo, que a mulher estivesse menstruada no dia das festas anuais e ela tivesse então que fazer todas as atividades exigidas ali na lei. Era algo extremamente complexo e Deus protege então as mulheres aqui. Além disso, Deus também protege as mulheres daquela época de maridos nem um pouco compreensivos com suas esposas, quando orienta, por exemplo, que não houvesse relação sexual nesse período.
período. Observe Levítico 18:19, que ensina: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez. Descobrir a nudez aqui é uma palavra que figurada para a relação íntima durante a sua menstruação. Bom, quero ressaltar que um dos focos principais dessa lei, então, é higiene, saúde, mas também proteção da mulher, ok? Sabemos hoje também que os fluidos corporais, eles podem transmitir doenças das mais diversas. Naquela época, esse tipo de conhecimento ainda era muito restrito. As pessoas não tinham como perceber que, por exemplo, um fluido poderia deixá-las doentes. Deus, então, em sua imensa sabedoria, proíbe por lei que pessoas que tivessem contato, por exemplo, com um local onde uma mulher que tivesse fluxo de sangue, se assentou que essas pessoas ficassem em aglomerações com outras pessoas ou participassem dos cultos de adoração, isso, claro, por algum tempo. Isso, então, permitia que a pessoa se lavasse e que a pessoa observasse ali se houve algum problema. Isso, irmãos, ajudava a conter doenças transmissíveis ali na comunidade. Sem contar, é claro, que Deus ainda é benigno quando permite que a mulher não ficasse exposta a humilhações nesse período que ela passa. Hoje as mulheres cumprem esse tipo de lei, mas de outra forma. Elas usam das modernas tecnologias científicas que as ajudam a viver de forma praticamente normal quando estão com o fluxo da sua menstruação. Inclusive, nós temos medicamentos que as ajudam também com cólicas e outros incômodos nesse período, que ajuda em muito, então, não haver qualquer problema das mulheres estarem em público nesses dias. Ok, presbítero, mas agora falta explicar a questão da menstruação, da Santa Ceia, do culto. Vamos entender um pouquinho esse tema. Sobre a participação na Ceia do Senhor, não existe dentro da Bíblia qualquer restrição de uma mulher menstruada participar. Quando nós olhamos nas orientações de Jesus na primeira ceia e também depois nas explicações detalhadas do próprio apóstolo Paulo sobre isso, não tem nada que proíbe esse tipo de participação das mulheres nesse período. Evidentemente, irmãos, que naquela época de Jesus, já tinha-se ali mais conhecimento das coisas, mas tínhamos ainda também alguma dificuldade nesse sentido. Então, as mulheres, elas sabiam lidar com essas dificuldades, sabiam ter bom senso em suas participações ou não nos cultos, mas a gente pode observar que a coisa vai melhorando cada vez mais à medida que o tempo vai passando, mais conhecimento. Então, a orientação que fica dentro do Novo Testamento para a participação da ceia é esta. Olha só, 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Homem aqui está no sentido genérico, de ser humano e não de homem só masculino. Então a pessoa tem que examinar a si mesmo, então comer e beber do cálice. O foco aqui na Santa Ceia é coração e não corpo. Hoje em dia a mulher pode participar, claro, se estiver disposta, porque muitas mulheres nesse período ficam com muita dor de cabeça e evidentemente que nem sempre conseguem participar, mas não há nenhum impedimento bíblico de estarem ali gozando desse período abençoado na presença de Deus. As leis de Levítico, como já vimos, não proíbem essa participação. Hoje as mulheres cumprem todo o aspecto de higiene e também o aspecto de proteção de muitas formas que Deus nos abençoa através da tecnologia, ok? Bom, espero que tenha gostado. Quer ser membro aqui do canal? Embaixo aqui desse vídeo tem o botãozinho Seja Membro, benefícios exclusivos para você. Como a gente está falando de Santa Ceia, quem é amaziado, juntado, amigado, pode participar da Ceia do Senhor? Eu vou explicar tudo neste próximo vídeo aqui. Espero por você. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.